Hoje é o penúltimo dia. E Deus, o Senhor Espírito Santo, me trouxe uma palavra no livro de Deuteronômio. Oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Senhor. Tem um recado aí para quem crê. Jesus está aqui. Quem crê que Ele está aqui? Quem crê que Ele está aqui? Quem te garante que Ele está aqui? Quem? A palavra dele. Se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. Então estamos reunidos no nome de Jesus. E esse nome tem poder na vida daqueles que creem, amém? O Senhor me trouxe uma palavra em Deuteronômio 27. E eu quero que você se atente, porque quando o Senhor me trouxe essa palavra, Ele me entregou algumas revelações. Porque às vezes tem pessoas no meio de nós, cristãos, e até pessoas da parentela ou amigo, que muitas vezes a oração, reclamação é assim: por que isso não vai na minha vida? Por que não acontece isso? Meu Deus, que coisa é essa? Por que esse embaraço? Por que só comigo? E enquanto eu orava pedindo para Deus uma palavra, Ele me trouxe algumas revelações de pessoas se perguntando por que não acontecia tais coisas na vida dela. Eu falei: Senhor, eu não tenho a palavra, eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não me trouxer a revelação da palavra. Ele falou: hoje no livro de Deuteronômio 27 você vai iniciar, mas porém você vai iniciar 27:16. 27 versículo 16. Põe para mim, tá, Thaís, por favor, filho. Abra na tua Bíblia para você ter intimidade com a tua Bíblia. Depois você pode acompanhar conosco no telão. 27:16. Olha o porquê de tantas maldições na vida de algumas pessoas. Na vida da... Diga assim primeiro, diga assim: aquele que não observa e não obedece a palavra de Deus sofrerá consequências. Muitas das vezes ouve a palavra, mas não se atenta e nem coloca o coração para aplicar, para praticar. Então vai sofrer consequências, porque o fato de ouvir e não dar ouvido, Deus já não tem mais por inocente. Pode fazer o que quiser no nome do Senhor, não tem problema. Só que a árvore é conhecida pelos seus, acabou. Vai falar muito de Jesus, mas não tem intimidade nenhuma, nem com a palavra, nem com o Espírito. É praticamente quem estava na Santa Ceia ontem, aqui na sede, né? Quem estava nas demais igrejas, amém. Quem estava na Santa Ceia aqui ontem é praticamente a continuação do ensinamento de ontem. Quem está entendendo? Praticamente a continuação. Olha só, a palavra começa com abençoado ou maldito? Por que maldito? Olha só, maldito é aquele que desprezar o seu pai e a sua. Olha lá. E todo o povo dirá o quê? Concordância. Ontem, né, dia das mães. Maldito é aquele que despreza o pai e a mãe. Porque aquele que despreza o pai e a mãe, ele não vai buscar comunhão com Deus nunca. Porque se ele buscar comunhão com Deus, Deus vai mudar o coração dele, sim ou não? Se ele se atentar para a palavra e praticar, os resultados da vida dele será diferente. Então, enquanto não tiver um encontro e a prática da palavra de Deus, ele se torna uma pessoa o quê? Segundo a Bíblia é o quê? Maldito. Então às vezes, vou te dar um exemplo, pode estar bem em todas as áreas, mas existe algo dentro dele que não fecha o ciclo, a aliança não fecha, está incompleto, porque existe no meio uma maldição. Olha lá: maldito aquele que desprezaram seu pai e sua mãe. E todo o povo diga amém. Eu sei que vai começar pesado, mas você vai se alegrar no final. Quem está entendendo? Mas o intuito é a gente aprender com o Espírito Santo. E aí o Senhor me dava só alguns versículos. Vai no 18, Thaís. No 18. Maldito aquele que fizer o cego, que o cego erre da onde?
Deixa eu te entregar uma revelação. Só existe um caminho. Quem é o caminho? Então, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, o verdadeiro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e o quê? Então, maldito aquele que colocar jugo sobre a vida das ovelhas de Deus, jugo sobre o povo de Deus, é maldito. Em vez de ensinar as escrituras, quer apresentar o seu eu do homem, ou quer levar por caminhos ao qual a Bíblia não ensina. Esse aos olhos de Deus se torna mal, porque essa pessoa é cega, ela é dependente. E Deus ainda levanta os seus profetas na terra para ensinar o seu povo. Quem está entendendo? Então olha lá, maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho. O que eu aprendo lendo isso, começando pelo altar, por nós, pastores? O que eu aprendo? Quando Deus começa a entregar o seu povo, o homem pensa que ele é alguma? Porque o povo é de Deus, não é do homem. Ah, mas tem um povo na igreja, então Deus é comigo. Começa a aplicar o que você acha, o que você pensa, e não aplica a palavra de Deus, que vai se tornar maldito. E o próprio Deus tira o povo dele, porque nós somos ovelhas do Senhor. Ele é o bom pastor. Quem está entendendo? Ele é o bom pastor. E aonde que o homem se torna maldito? Quando ele não, de verdade, não ensina o verdadeiro caminho. Aqueles que são cegos. Eu me deparo com várias pessoas aqui que dizem assim: apóstolo, depois que eu vim aqui eu aprendi a ler a Bíblia. Depois que eu vim aqui, parece que eu não sabia nada. Parece que as coisas ficou mais claras. Agora eu sei quem é Jesus. Agora eu conheci o Espírito Santo. Levanta a mão, quem já viveu isso bem alto. Levanta a mão. Levanta a mão. Poxa, a igreja quase toda. Mas por quê? É obrigação e dever de te ensinar o que está escrito, sem querer acrescentar. Aprenda uma coisa: a palavra de Deus por si só, ela já é poderosa. Não precisa o homem enfeitar em nada. Somos o porta-voz da palavra. Eu sou o dispenseiro, o carteiro, e eu tenho que fazer de tudo para não atrapalhar o seu entendimento, senão eu vou prestar conta da tua vida. Então, aquele que fizer que o cego erre do caminho, ele se torna o quê? Maldito. Ele vai dar fruto? Vai dar fruto aos olhos do homem, mas será frutos imperfeitos. Será frutos para o homem, não frutos para Deus. Então veja bem, você tem que se atentar. A Bíblia existe caminhos, direções. Aonde é que está essa maldição? Por que que não muda? Por que que não cresce? Por que que nada acontece? Está aqui na Bíblia. Então você, eu, nós temos que ter primeiramente consciência e comunhão, muita comunhão com o Espírito, e depender totalmente da palavra. Se você andar pela palavra, você não erra. Ninguém vai colocar um jugo, aquilo que o boi carrega, sobre as tuas costas. Ninguém vai te colocar um fardo, porque ninguém vai brincar com a sua fé, se você tiver intimidade com a palavra e com o Espírito Santo. Ninguém vai te conduzir a caminhos errados no nome de Jesus, falando no nome do Senhor. Primeiro passo: quando Jesus está presente, algo tem que acontecer. Quem está entendendo? Algo novo tem que acontecer. Tem pessoas que ela aceita falar da palavra e não vê nada acontecer. Eu não aceito. Eu não aceito pregar o evangelho e não viver. Eu não aceito anunciar uma palavra e não ver o poder dela se manifestar. Eu não aceito. Porque o evangelho é poder para os que... Quem crê aqui? Jesus anunciava o evangelho, igreja. Jesus anunciava as boas novas. E aonde ele passava, alguma coisa sempre acontecia. Vou repetir de novo, tá? Jesus está aqui. Alguma coisa sempre acontecia. Então, aquele que está tentando, não, vamos por esse caminho, é mais fácil, querendo abrir veredas e tirar o cego do verdadeiro carro, esse se torna mal? Ah não, um exemplo. Chega próximo, fulano, o pastor Rafa vem e me apresenta um exemplo. Vou pegar o pastor: apóstolo, tem um rapaz lá na igreja, é assim, né? A vida dele não é casado, tem vícios, mas ele é dizimista. E aí, como é que faz? Eu falei: como é que faz? Ensinar ele. Não estou dizendo que aconteceu isso, estou dizendo,
Se é outro, ele é dizimista, fica preocupado naquilo que ele tem para oferecer. E o reino de Deus? E o juízo final? A Bíblia diz que todo joelho se dobrar. Eu não quero saber o que ele é, quero saber se ele é adorar, se ele é filho. Deus não está preocupado com aquilo que nós fazemos, entregamos para Ele, porque nada é nosso, tudo é. Ele está preocupado com as intenções do meu e do teu, do coração. Em tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as saídas da sua vida. Então não é o que você dá, o que você oferta, é quem você é diante de Deus. Então veja bem, um exemplo, estou dando um exemplo porque eu estou falando aqui, o líder. Ele será maldito se ele não entregar o verdadeiro carro. Ah não, vem, Jesus falou que você pode vir, você vai ser obreiro, você vai louvar, daqui uns dias você vai até pregar. Só se for em outro canto. Se eu pisar uma das igrejas e ver um negócio desse, até o pastor ele vai embora. Porque a Bíblia diz que se torna maldito. Vai atrair para si maldito. Então nós temos que aprender, porque não existe, maldição sem causa não prevá, mas com causa ela se manifesta. Sem causa ela não prevalece, mas com causa ela se manifesta. Olha só o que vai dizer no 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo. Em que, igreja? Em que? Como é que você fere o seu próximo em oculto? Me ajuda aí. Como é que você fere o seu próximo em oculto? Como é que faz? A tal da fofoca. Aquele que trabalha com a fofoca, ele é maldito. Aí a pessoa não entende. Não, mas um exemplo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou na ceia, eu estou na igreja, eu sou do louvor, eu sou isso. Mas no particular ela pratica a fofoca. O que ela traiu para a vida dela? Maldição. Aí a vida dela não prospera. Mesmo ela estando num ambiente de prosperir, mesmo ela estando num ambiente preparado para adorar, para servir, para nascer de novo em todo o tempo. Por que não vai? Porque está escrito, não é palavras do apóstolo, é palavra do Senhor. Olha lá, Deuteronômio 27, 24, está na Bíblia. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá o quê? Amém. Apóstolo, mas eu não falei nada, eu só ouvi. Você é cúmplice. É fofoca? Fala, por favor, não contamina a minha fé. Por favor, prefiro não ouvir. Aí eu amo quando a pessoa está falando algo de alguém e a pessoa chega, principalmente se acontecer comigo, eu já falo assim, não, calma aí, estava falando de você aqui agora, vamos continuar o que estava falando. E eu já fiz isso algumas vezes aqui. Na verdade foi uma vez, que todo mundo chorou. De lá para cá, esse espírito de fofoca sumiu daqui. Porque está na Bíblia também. Eu fiz o que estava na Bíblia. Fulano, ciclano, beltrano, juntei todo mundo, fechei a porta da igreja, falei, você falou isso, resolva. Agora eu quero ver onde está a verdade. Porque queria trazer para o corpo maldição. Aí não entende. Trabalha com maldição, depois quer louvar, depois quer pregar. Não vigia nas pá, e depois quer fazer a obra não vai, aqui não. Por que, apóstolo? Porque não tem nada a ver comigo o altar. O altar é conduzido pelo Espírito, e a gente quebra isso ensinando a palavra de Deus, não é nossa. Não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Veja bem, a vontade de Deus, diga, a vontade de Deus é que eu prospere em todos os meus caminhos. Então, como que Deus vai fazer eu e você prosperar? Nos ensinando a verdadeira palavra. Você lembra, não sei se era Salmos, lembra que Deus ama a prosperidade dos seus santos? Lembra para mim, se você lembrar, põe no telão. Acho que é Salmos, está em Salmos. Eu preguei sobre isso. Deus ama. Por quê? Porque aquele que está prosperando é porque ele está para ti o quê? A palavra em oculto. E a Bíblia vai dizer que não tem nada oculto que não se revele, que não se manifeste.
Por que muitas pessoas falam, ah, mas eu sou isso, profetizo, eu prego, isso, aquilo. Aí você olha na vida da pessoa, tem um buraco. Aquele buraco é a ausência do Espírito. Olha lá. Cante e alegre-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos, seja em grande. Salmos 35, 27, eu não lembrava o número. Salmos 35, 27, viu? É o Senhor, diga o Senhor, diga com fé para você receber, diga o Senhor ama a minha prosperidade. Quantos creem nisso? Quando é que estamos prosperando? Quando estamos praticando, exercendo a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então Deus ama quando você está prosperando, porque Ele sabe que você está obedecendo os mandamentos. Ou seja, o que eu oro com fé, sendo à vontade, eu só oro. A minha parte é orar, a nossa parte é orar, mas tudo vai se cumprir segundo a vontade de quem? No momento dele, abaixo do céu, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de tempo de juntar, tempo de espalhar. Há um tempo, e esse tempo não cabe a nós, esse tempo é de Deus. Então, o Senhor ama quando tudo vai bem na minha e na tua vida. Porque se tudo está caminhando bem para a prosperidade, é porque nós estamos se esforçando para praticar a paz. Vai lá no Salmo, vai lá em Deuteronômio 27, 26 agora. 27 e 26. Vamos fechar esse maldito aí. Começamos com palavras do maldito. Maldito aquele que não confirma o quê? Peraí, vamos ler novamente. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Peraí, quando eu medito nas palavras e não pratico, quando eu recebo a palavra, observo, ouço e não trago a existência, eu me torno o quê? Tem um perigo ou não? Para aqueles que viram frequentador de igreja. Sim ou não? Sabe o que acontece com o meu espírito? Quando acaba o culto, que eu me retiro, eu falo: Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor mandou, eu entreguei a sua palavra. O segredo não está mais comigo, está com vocês. A responsabilidade não é mais minha, a responsabilidade é de quem recebe, porque eu fiz aquilo que o Senhor mandou entregar, anunciar o Evangelho. Então veja bem, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. A palavra dessa lei, essa Bíblia tem poder ou não? A palavra de Deus tem poder ou não?